assinantes, das cunhãs, cunhãzetes e curumins, coisa boa estar com vocês de novo nesse encontro que é absolutamente exclusivo, só de vocês, meus amores. Pois é, chegamos ao 11º episódio exclusivo dos assinantes e é sempre muito bom, uma alegria imensa, né? Como sempre, estamos aqui com a Inês. Oi, Inês, tá tudo bem? Inês, tá muda? Tudo ótimo. Muito bom. Não, tá tudo ótimo. Tô muda não, tá? Ouviu agora? Agora sim, que susto. É porque eu falei baixo. Ave Maria. E estamos também com a Ebele Rebouças. Oi, Ebele. Oi, mulher, tu não falou baixo não, tu falou foi pouco, por isso que a gente estranhou. Nossa. Falei o quê? Falou foi pouco. Sim. Mas é isso, gente, estamos sextando hoje e, como sempre, é muito alegre, é muito feliz ver as pessoas aqui com a gente, né? Além dos curumins que escutam o nosso episódio extra, o povo vem numa sexta-feira. Eu sempre fico plasma, como diz a Inês, mas obrigada, realmente mesmo, eu fico perplexa, como diria Gil Brother, e agradecer também ao nosso convidado, que já será revelado. Pois é, a gente já tinha revelado, né, para os assinantes, então não é tanta surpresa já falou. assim. Não tem nada não. Mas hoje a gente decidiu tocar no assunto que é o assunto do momento, enfim, não tem como evitar, né, que é a guerra, que é esse ataque da Rússia contra a Ucrânia, tudo que está acontecendo, todas as consequências humanitárias que a gente está vendo, o papel do Brasil nisso tudo. Mas a gente decidiu fazer isso de um ponto de vista diferente do que está rolando na mídia tradicional. A gente mesmo não tem gabarito para discutir o tema, né? Mas a gente consegue perguntar e consegue trazer um especialista em relações internacionais para falar do assunto com uma visão muito mais abrangente, uma visão muito menos europeizada, né? Que é o professor João Bosco Monte, que é presidente do Instituto Brasil-África e é professor também na área de relações internacionais. Quero agradecer imensamente sua presença, é sempre fantástico lê-lo, ouvi-lo, porque suas opiniões, sua visão é sempre muito, muito interessante, acrescenta muito pra gente que é leigo no assunto, muitas vezes. Obrigada, viu? Prazer, Camila, Inês, Ebele e os nossos convidados. Eu espero que nesse tempo que a gente vai discutir, conversar, a gente consiga trocar ideias, e eu estou aqui também para aprender com vocês, tá? Então, sei que esse papo vai ser uma via de dupla mão, e eu estou animado com o que a gente vai poder conversar hoje. Obrigada mesmo. E professor Bosco, ele tem pós-doutorado em Relações Internacionais pela UNB e é graduado em Educação pela UFC. Presidente do Instituto Brasil-África, também entende muito do continente africano e das relações Brasil-China. Inclusive, a gente já teve a participação do professor Bosco num dos episódios nossos, lembra? Quando estava assim, no auge do Brasil detonando a China. Passando vergonha, né? Também, muita vergonha. A gente passando vergonha, pois é. Muito. E o professor Bosco foi um dos nossos convidados para falar sobre o tema. Mas hoje, que não podia deixar de ser, é a guerra Rússia-Ucrânia. E eu vou começar perguntando logo. Nessa guerra, professor Bosco, tem bandido e tem mocinho? Tem uma ideia quase geral de vilanizar o Putin e vitimizar o Zelensky. Então, você tem aí uma dicotomia, o grande vilão, o grande mal da história e aquele que é o coitadinho do outro lado da história. Eu não estou aqui com a ideia de vilanizar nem vitimar um ou outro, mas eu entendo que o que está acontecendo nesta semana, nos últimos 8 dias, hoje nós estamos a 8 dias do bombardeio, do confronto, da invasão, como a gente queira chamar, isso não aconteceu em 8 dias, aconteceu bem antes. Isso já se anunciava. O Antony Blinken, o secretário de Estado, o chanceler americano, o próprio Biden, anunciaram diversas vezes, numa contagem regressiva, porque as inteligências de vários países, inclusive a inteligência americana, já sabia que esse fato aconteceria, que a Rússia entraria com as suas tropas no território ucraniano, porque ela já estava na borda, já estava na fronteira de Belarus, que é um amigo, o melhor amigo da Rússia no momento. E isso se anunciava que haveria um confronto. O momento que a gente vive
os 8 dias e mais alguns dias que se passarão da guerra, eles aconteceram muito antes, como eu disse, envolvendo diversos atores internacionais, não apenas os Estados Unidos, mas principalmente a OTAN. E a OTAN achou esse momento o melhor momento para dizer que ela ainda existia. Desde o final da Segunda Guerra, quando a OTAN foi criada, no sentido de proteger os interesses americanos e daqueles países que receberam muito dinheiro dos Estados Unidos para a reconstrução da Europa que foi eliminada ou acabada durante a Segunda Guerra. Então, esses países se juntaram com os Estados Unidos, criaram a OTAN, e desde então a OTAN não fazia nada. A OTAN não tinha um inimigo para dizer, agora nós vamos peitar vocês. Então, tanto a OTAN, e aí OTAN / União Europeia, né, porque todos os países estão ali, a maioria está ali, tirando os Estados Unidos, tinham que chamar a atenção. E o Putin foi, então, o inimigo da vez. Isso não é uma narrativa para proteger o Putin, mas era possível evitar essa conversa. A Angela Merkel, durante muito tempo, nos seus quase 16 anos que ficou à frente das decisões da Alemanha, portanto, uma decisão importante na Europa, ela conversou diversas vezes com o Putin. Conversou, inclusive, em russo, porque ela estudou na Rússia, o Putin fala alemão, então era uma conversa muito íntima. Esta conversa, ou estas conversas, ou aquelas conversas, poderiam ter ajudado a colocar uma outra narrativa. É óbvio que a Ucrânia não tem condição de combater a Rússia, porque a Ucrânia é a Ucrânia e a Rússia é a Rússia. E o desfecho que a gente vai ter será muito mais nocivo, porque o país vai ter baixas, como já tem, baixas de pessoas que já morreram e outras que vão morrer, e a infraestrutura ucraniana vai ficar debilitada. A Ucrânia é um país que tem um ativo cultural e um ativo científico muito grande. A Ucrânia tem uma usina, Chernobyl, no seu território, e ela é fiel depositária de Chernobyl, porque está dentro do território, e Chernobyl afeta toda a Europa, então isso é um ativo. Quem entende de simbologia internacional entende que nenhum país quer brigar com a Ucrânia, talvez simplesmente por este elemento. Então, Inês, tentando responder a sua pergunta, quem é o vilão dessa história? É difícil entender. Eu acho que a culpa desta situação ela precisa ser imputada, se é que eu posso usar esse termo, para outros que não exclusivamente a Rússia. E o Putin precisava também dizer que ele era macho, que ele era homem, que ele era durão. E aí é bom pegar um inimigo fraco. Ele peitou a União Europeia, peitou a OTAN, peitou os Estados Unidos, e ninguém fez o que ele sabia que não faria. Nenhuma força desses países vai colocar um homem qualquer, um soldado qualquer, para guerrear naquele território, porque não pode. E a Ucrânia não vai fazer aquilo que o Zelensky muitas vezes já pediu, que era a entrada da Ucrânia na União Europeia e principalmente na OTAN. Então, o Putin está avançando, está mostrando que ele tem força. Essas contingências que foram aplicadas pela União Europeia, pelos Estados Unidos, o distanciamento, o fechamento do espaço aéreo, a retirada dos bancos do sistema SWIFT, tudo isso, a Rússia tem uma reserva interna muito grande. O Putin é um grande estrategista e tem um cérebro do lado do Putin, que é o seu chanceler, o Sergei Lavrov, que é um cara que está desde 2004 como ministro de Relações Exteriores da Rússia, e ele já fez concertação com diversas autoridades de muitos países, inclusive com esses que agora estão batendo nele. Então, esses dois homens, Putin e o Sergei Lavrov, estão muito bem posicionados porque sabem que os seus algozes não vão atingi-lo da forma como imaginam que podem atingir.
Olha, nessa história, o que está mais me impressionando parece o esforço para construir essa figura do Zelensky como um grande herói. Ele que era um ator, um humorista, uma figura fraca, né? E, claro, assim, claramente o Putin talvez tenha se aproveitado, inclusive, de ter essa figura ali muito fraca, muito insignificante, para seguir até o objetivo que ele já tinha intenção, né? Que já que não é de hoje, de fato, que essa discussão tá travada, né? De levar a Ucrânia para a OTAN, para a União Europeia e tudo mais. Mas é isso. E ele está sendo alçado a herói e ele está sendo ultra irresponsável ao mesmo tempo, com essa política de coquetel Molotov da população ficar se armando dessa forma, jogando para uma plateia. Assim, em termos pensando assim na política internacional, né? O que a gente está vendo aí, sanções econômicas, sanções de medidas, né? Restrições de espaço aéreo e tal. Mas será que não poderia ser feito nada, a ONU mesmo, não poderia fazer nada para também reduzir um pouco o impacto que está tendo na população da Ucrânia, que está sendo alçada, está sendo jogada para um confronto que eles não têm como vencer, eles não têm armas para isso, eles não têm preparo, eles não têm treinamento, e as pessoas estão indo para a morte, né? Assim, eu fico de fato em dúvida, porque me parece que o mundo fica assistindo o Zelensky fazer essa cena toda, ele se fazer de herói, ele se construir, e estão aplaudindo, e as pessoas estão indo para a morte. Eu escrevi um artigo, não sei exatamente quanto tempo, e o título era "E se a Síria fosse a Líbia?". Vocês lembram que a Líbia foi invadida e o Gaddafi foi perseguido, foi morto? Sim. Né? E os Estados Unidos e outros países caçaram e pegaram o Gaddafi. A mesma coisa com o Osama Bin Laden. E o caso contrário, o outro caso mais agudo da Síria, né? O Bashar al-Assad, não foi perseguido, porque tinha uma disposição da Rússia e da China, mas muito mais da Rússia, de dizer, não toca nele, ele é meu amigo, esse país não pode tocar. E aí você fala da ONU, a ONU é uma organização que naquele momento em que foi criada, quando o mundo tinha algumas potências, algumas forças, né, alguns países que ditavam as regras, a ONU tinha um poder de pressão e de disposição de ideias que não é a mesma realidade hoje, Camila. A conversa que acontece naquela grande assembleia, e houve há 4 dias a grande reunião, uma assembleia extraordinária, onde os países tiveram uma resolução condenando a invasão russa, e a própria Rússia se absteve, ou melhor, rechaçou, e aquela assembleia extraordinária não teve nenhum efeito, nem simbólico. Então, a ONU não tem esse poder, e a gente muitas vezes quer colocar sobre o poder da Rússia, né? Colocar na mesa da ONU, uma decisão que ela não tem competência. Os 5 países que fazem parte do Conselho de Segurança são aqueles países que ditam as normas. Além do Conselho de Segurança, tem um Conselho de Direitos Humanos, cuja a presidente, né, encarregada é a Bachelet, a ex-presidente do Chile. A Ucrânia e outros países estão vivendo uma história muito ruim para a humanidade. A quantidade de pessoas que vão sair da Ucrânia, que já saíram da Ucrânia, e vão sair ainda, e vão para outros países viver de forma desumana, é um grande problema. Mas não é só na Rússia, não é só na Ucrânia, isso acontece com outros países, a própria Síria, há muitos países africanos, muitos países do leste europeu, a Romênia, a própria Polônia, esses países sofreram muito, e muitas pessoas saíram, né, buscando melhor vida, e a ONU não conseguiu resolver. Então, a discussão que existe entre os países é uma discussão muito adensada em interesses. E aqui eu recupero uma
uma frase do Charles de Gaulle, acho que ele falou em 65, que não existe amigos entre as nações, o que existe é apenas e unicamente interesse. Então, se os interesses não são identificados, as pessoas acabam virando as costas, e a barbárie é uma realidade quase que natural. O que acontece com a Ucrânia já deveria ter sido um ato de chamamento de atenção da comunidade internacional. Sim. As corporações estão fazendo um papel muito maior e melhor do que os estados nacionais. A Nike hoje saiu das suas operações na Rússia. Isso tem um efeito espontâneo, né, que as empresas fazem, mas também tem um apelo comercial. Muitas pessoas agora vão comprar mais tênis da Nike, porque a Nike ela fez um boicote. Eu não estou aqui fazendo nenhum juízo da ação da Nike, mas as corporações elas têm uma ação muito mais direta do que os países, os governos, porque elas têm poder objetivo e direto e imediato. Professor, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Ontem, só o que se falou, né? Meu WhatsApp era todo mundo, o mundo vai acabar, o mundo acabou por conta do ataque, né, àquela usina nuclear na Ucrânia, o incêndio causado lá. E eu queria te perguntar, eu sei que é uma pergunta difícil, mas só para a gente saber mais ou menos para onde é que a gente vai, né? Dá para fazer, em termos bélicos, né, em termos de efeitos práticos, alguma projeção sobre essa guerra, né? Ela tende a demorar, ela tende a ser muito mais trágica do que o que a gente está vendo agora. Dá para olhar um pouco, fazer algum tipo de projeção em relação ao que está acontecendo hoje? Porque o povo está com medo do mundo se acabar amanhã. O que mais aflige os países é o seu poder de compra, de produção. A Rússia tem um exército muito grande, tem um arsenal militar muito grande, mas para deslocar um tanque de um lugar para o outro, custa muito dinheiro. Para manter um soldado no meio do frio, custa dinheiro. Para os aviões voarem, e aí você escala isso numa proporção muito grande. Tem projeções, de um custo diário para a Rússia de 2 bilhões de dólares. Então, para manter os soldados naquela franja, né, no entorno da Ucrânia e dentro da Ucrânia. Eu não sei se são 2 bilhões, se é 1 bilhão, se são 5 bilhões, mas qualquer bilhão bilhão, é dinheiro. Né? Dá bilhão. Então, nossa, as reservas, o que foi separado para essa conta, vai acabar. Quanto tempo vai demorar isso? O cenário, né, eu não consigo fazer nenhuma previsão messiânica, né, tampouco apocalíptica, de que o mundo vai se acabar amanhã. Mas eu acho que, logo, logo, a Rússia vai entender que ela precisa de um outro movimento, porque custa muito dinheiro, custa muito caro. E o custar caro vai se transformar em ações práticas. O Putin indicou, né, ele não assinou, não decretou, mas ele indicou que as empresas russas que vendem insumos para fertilizantes, elas parem de vender. Isso parece ser uma coisa boa para a Rússia, mas é muito ruim, porque as empresas precisam vender. Os bilionários, os oligarcas russos que apoiam o Putin, como os oligarcas, os bilionários que apoiam os governos de vários países, do Brasil, dos Estados Unidos ou de outras nações, eles têm as suas preferências, mas eles têm a lógica do mercado. As suas empresas precisam dar lucro. Então, eu entendo que é possível, diria quase provável, que esses 8 dias estejam na contagem regressiva da ação da Rússia. E aí eu acho que o movimento que a Rússia pode fazer, isso aqui é uma previsão, e aí eu me dou aqui o direito de prever, e não entendo que isso é carta marcada, né, que vai acontecer, e eu espero que aconteça. O governo da Rússia vai chamar a atenção da Ucrânia e vai dizer, vamos acabar com essa história porque vai ser ruim para vocês e vai ser ruim para nós. Mas o perigo disso é que o Putin vai ter que ter uma
uma bala de prata para resolver isso. Então, ele vai ter que apertar, e nas relações internacionais, o que mais interessa, o que mais importa são os símbolos. O Putin não quer acabar com a Ucrânia, ele poderia soltar alguns mísseis e acabar, e depois ele dizer, bater no peito e dizer, é comigo mesmo. Mas ele não vai fazer isso. Mas ele precisa ter uma ação pontual para dizer, vocês viram como eu sou capaz de resolver? Querem conversar ainda? E aí o Zelensky vai sair de cena. Tem um movimento... Quando fala sair de cena, é matar o Zelensky. Tem um movimento que a gente tem conversado, algumas pessoas, né, vou dizer analistas, o Zelensky, a melhor coisa para ele seria ele sair como Marte. E os mártires precisam morrer, não tem nenhum Marte vivo. Então, se o Zelensky, e o Putin sabe que muitos querem isso, se o Putin quisesse, ele teria já colocado um alvo na testa do Zelensky, e a antiga KGB, o que é a KGB hoje, a inteligência russa, já teria feito isso. Todos os países têm um procedimento chamam de evacuação de emergência. Qualquer país que tem alguma expressão, inclusive o Brasil, tem uma forma de entrar em outros países, porque tem as suas formas e tem os postos diplomáticos, tem as suas maneiras de fazer com que os seus interesses sejam preservados. O Putin, se quisesse, já teria feito isso. Não estou aqui fazendo nenhum juízo, porque não tenho essa capacidade, mas entendo que o perigo, tentando ajustar com a sua pergunta, Evelyn, é o momento que o Putin pode usar para dizer, agora está resolvido, e aí a guerra acaba. Professor Bosco, eu vou fazer uma pergunta, mas não é minha, é de um dos nossos assinantes, é o professor, ele também é professor da UES, mas de outra área. Ele quer saber, ele está dizendo que uma parte do Nilson Cardoso. É o Nilson Cardoso, é o Mano. É que você chama ele de Mano. Uma parte do campo progressista vibrando com o novo Lênin. Ele está dizendo que tem uma parte do campo progressista vibrando com o Putin, que é o novo Lênin. E justifica a adesão à guerra porque ela vai provocar o fim do imperialismo estadunidense. O senhor acha que está no radar o fim do domínio do dólar americano? Acredita no mundo multipolar? Pronto, Nilson, fiz a tua pergunta. A moeda franca, que é o dólar, ela não vai deixar de existir. Em qualquer transação comercial, o dólar vai ser a moeda mais buscada. Não vai ser o yuan, não vai ser o iene, não vai ser o euro. Então, isso é uma realidade, e eu não entendo que isso significa imperialismo americano. É a regra. É a regra que funciona, e as corporações já têm isso resolvido, né? Se você fizer uma transação comercial, a moeda que vai ser escolhida é o dólar. A possibilidade de um mundo multipolar já é uma realidade, né? Países que têm pouca expressão, ou que tinham menos expressão, hoje dizem como as coisas podem funcionar. E eu vou aqui, talvez, contradizer o que eu falei. Os países que estão no Conselho de Segurança da ONU, né, os 5 países, né, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, né, Inglaterra e França, são países que têm um poder bélico muito grande. E a força bélica, ela acaba tendo expressão maior do que outras forças, inclusive a força econômica. Um país como a Alemanha, um país como o Japão, que tem economias muito, muito importantes nos seus devidos espaços, tem menos expressão na hora de tomada de decisão do que um país como a Rússia, que, do ponto de vista econômico, é bem mais frágil do que a Itália, do que a Alemanha, do que o Canadá, mas eles têm um poder bélico muito grande. Não porque tem ogivas que podem atacar aqui e acolá, mas eles precisam ser considerados na hora das discussões. E os Estados Unidos também. Tem talvez um cacuete que a gente usa, que os Estados Unidos
querem ser a polícia do mundo. Né? Eu me lembro. Não querem, não? E querem, não querem. Eu não sei que eu me lembro que a Madeleine Albright, né, que ela escreveu há pouco tempo um artigo, há uns 3, 4 dias, juntamente com o Harry Kissinger, né, 2 ex-secretários de Estado dos Estados Unidos, os chanceleres americanos, e ela disse, na época que os Estados Unidos invadiram Granada, né, uma ilha aqui da América Central, né? Do Caribe. E ela disse, olha, a gente precisa resolver esse problema logo porque está afetando o trânsito de navios americanos nessa região. E os Estados Unidos chegaram lá e resolveram com meia dúzia de soldados. Então, esse é o poder dos Estados Unidos. Quando a Crimeia foi invadida em 2014, né, e parte do território ucraniano voltou para a Rússia, ninguém disse que a Rússia estava errada. Né? Quando os Estados Unidos invadiram, ninguém disse que estava errado. Quando os Estados Unidos não quiseram ser polícia do mundo para resolver o problema na Síria, e poderia ter resolvido, como resolveu na Líbia, a gente não chamou polícia, resolve lá, porque tem uma confusão aqui que precisa ser resolvida. Então, as forças, elas se apresentam, elas se confrontam quando essas forças precisam ser medidas. E aí eu uso de novo o que o De Gaulle falou, né? Quais são os interesses que estão dispostos? Os Estados Unidos conversam com a Rússia quando é necessário conversar, sim. Quando o Gorbachev e o presidente americano na época, o Clinton, assinaram os documentos, né? Aí a perestroika foi uma grande novidade. O mundo entendeu que a Rússia ia ter outro contexto. E aí foi uma confusão grande, porque a Rússia não estava preparada para isso. Eu estive algumas vezes em Moscou e eu não falo russo, né? Poucos russos com quem eu estava conversando falavam inglês. Então, a gente nem conseguia se entender. Mas das vezes que eu fui lá, eu vi um país diferente daquilo que eu nunca vi, que eu nunca visitei, na época que era um país fechado, que tinha uma cortina separando dois mundos. A multipolaridade, ela é uma realidade, mas existem dois flancos que têm mais ou menos um poder, ou os poderes de ditar os movimentos. E esses dois flancos são Estados Unidos e Rússia. Não vamos esquecer o poder da China. Mas a China ela anda numa margem muito estratégica, muito objetiva, que alguns países não conseguem entender. E eu me lembro que uma vez eu fui convidado pelo governo da China para visitar Pequim e outra cidade, umas 2 cidades da China. E eu fui para 3 reuniões, e uma delas era com empresários. E eles me perguntaram, no contexto de Brasil e China, e Brasil e África, qual era o modelo que era empregado no Brasil e na África. E quando eu me dei conta, eu estava no lugar que eles pareciam uma esponja. Os empresários que estavam ali, CEOs de diversas áreas, CEO da área hospitalar, CEO de uma grande rede de supermercado, o diretor-geral de aviação de uma grande empresa, eles queriam saber os modelos, segundo a minha perspectiva, e eu não fui o único convidado, outras pessoas também foram, então o modelo era estratégico, eles não querem invadir nada. E aí, no contexto de África, e eu uso aqui meu chapéu de Instituto Brasil-África, muitas pessoas dizem a China é imperialista, ela chegou na África. E eu digo, ainda bem que chegou na África, porque muitos não chegaram. Se chegou e mudou o paradigma, mudou o aspecto, mudou a perspectiva, compete aos nacionais de cada país deixar ou não que alguém faça valer a sua força, inclusive força econômica. Desculpa, eu saí um pouco aqui do contexto, mas é para talvez ilustrar esse momento que a gente vive, né, e dizer que sim, o mundo é multipolar. Agora, vindo para o Brasil, né, o Bolsonaro é engraçado, ele foi lá na Rússia,
poucos dias antes, chegou a celebrar que a Rússia tinha desistido de invadir a Ucrânia, que ele tinha sido responsável. É muito importante, demais. Que ele tinha convencido o Putin. Ele sonha, né, meu querido? Sonha. Mas aí, beleza, ele foi lá, fez aquela cena, voltou, e aí teve a invasão. E, de uma certa forma, o Bolsonaro continua com um discurso. Não, o Brasil vai assumir uma postura neutra, nós não vamos ser contra a Rússia. Mas lá na ONU, o embaixador que representa o Brasil lá, assumindo ali, representando o Brasil, condenou o ataque da Rússia à Ucrânia e tal. Essa dualidade, esse discurso, o Bolsonaro falando para os amigos dele aqui, né, para os seguidores dele, e lá o Brasil mantendo a tradição contra a guerra, contra ataques, né, pela soberania dos povos. Isso não confunde muito, não? De uma certa forma, internacionalmente falando, isso pode ser negativo para o Brasil? E aí, por outro lado, internamente é bom para o Bolsonaro? Para mim, ele tá adorando essa guerra porque esquecem dos problemas do Brasil. Agora aqui no país a gente só fala da guerra, não fala mais dele. Eu acho que o que ele vive agora, o mundo paralelo, né, é uma realidade que não é de hoje. Né? Não é de hoje. As investidas do Bolsonaro no contexto internacional, elas são tristes e são desastrosas, né? O Itamaraty sofre hoje muito mais do que sofria à época do Ernesto Araújo, porque o chanceler é diferente, né? Não é o chanceler Carlos França, ele é um funcionário, né? Um burocrata que foi chamado, e é muito difícil alguém ser chamado para ser ministro e dizer, não quero, porque ele quer ser ministro, né? Todo diplomata de carreira um dia pensou em ser chanceler, então chegou às suas mãos a oportunidade. Então, eu imagino que o Carlos França tem uma dificuldade imensa de dizer que não é bem assim, né? Mas é assim, sim, né? A gente vê os fatos, eles já traduzem a realidade. O que o Bolsonaro fez na Rússia e também depois na Hungria foi absolutamente desnecessário. A conversa que ele teve com o Putin, conversa que a gente não entendeu, tampouco ele, né? Apesar de ter um tradutor. Quando eu digo tão pouco ele, é porque precisa de um contexto, né? Precisa de uma narrativa que é construída ao longo do tempo. Então, a ideia, a objetiva decisão e definição dele da necessidade de ir para defender os interesses do agronegócio é absolutamente desnecessário. Isso se resolve com um e-mail, se resolve com a chancelaria. O embaixador brasileiro na Rússia, o Rodrigo Baena, que é um embaixador muito experiente, filho do João Baena, que foi o secretário-geral da OEA, então, e podia ter sido resolvido pelos diplomatas brasileiros lá na Rússia. Né? O chanceler poderia ir lá, a ministra da Agricultura podia conversar com o seu homólogo lá na Rússia. Então, não há necessidade de ir até lá para resolver os fertilizantes. E existem outros países que também podem ajudar o Brasil. Quando a gente fala de fertilizante, os países não vendem fertilizante, eles vendem insumos para a produção de fertilizante. O Brasil não compra meio quilo de fertilizante da Rússia. O Brasil compra insumos que são utilizados aqui no Brasil, né, ou em outros lugares, especificamente no Brasil, para serem produzidos. O Marrocos também produz insumos para ser usado no Brasil. O Irã também produz insumos que podem ser usados no Brasil. Então, se não for a Rússia, pode ser outro. Ele foi para a Rússia porque precisava dizer para os nacionais, não para o mundo, mas para os nacionais, que ele tem acesso ao mundo. Mas existe mundo e mundo. Existe o mundo que as pessoas discutem negócios, e os países, o chefe de Estado, ele só serve única e exclusivamente para uma coisa quando vai para o exterior, é defender os interesses nacionais. Quais são os interesses? Os interesses comerciais, interesses das corporações, as corporações públicas,
e privadas e os interesses dos seus cidadãos, das pessoas. Isso, se não for bem esclarecido, isso acaba sendo uma cortina de fumaça. Os fertilizantes ou os insumos não precisam ser defendidos pelo Bolsonaro. Então, ele ir para o exterior mostra para o de cá que ele tem uma agenda possível. O Bolsonaro, nessa viagem, também tinha a possibilidade de se encontrar com o Boris Johnson. E foi vetado, porque existia, na inteligência britânica, o sinal de que a guerra viria. Então, se você vai se encontrar com um cara que tem um botão que declara uma invasão, por que eu vou sentar com você? Vou conversar sobre o quê? Então, não aconteceu, né? A ida dele depois para falar com o Viktor Orbán, o primeiro-ministro húngaro, não redondou em absolutamente nada. Então, o que a gente tem lá fora, nesses últimos episódios das entrevistas, das conversas com o Bolsonaro, é para um público interno, que usa aí as redes sociais para dizer que o presidente viaja para o exterior, mas a conversa ela não redunda em resultados. E os resultados, Camila, eles não são resultados imediatos. Os resultados eles acontecem com o tempo. Nós estamos... os resultados acontecem ou os resultados não acontecem com o tempo também. Nós temos um grande desejo, acaba sendo um sonho de consumo, que o Mercosul negocie com a União Europeia. Essa conversa começou antes da Dilma. A Dilma no governo da Dilma, isso teve muito impulso. Parou, né, por conta do que aconteceu, saída da Dilma, entrada do Temer, e aí depois, na retomada dessa conversa, caiu nas mãos do Bolsonaro e do Ernesto Araújo e também do Paulo Guedes a ideia de iniciar uma nova conversa. A conversa parou. Por quê? Porque o Bolsonaro fez aquela grosseria com o Macron e com a esposa do Macron. Fora todas as questões ambientais, né? Que, assim, a destruição da Amazônia, tudo que está acontecendo, né? Tira o ambiental. O ambiental tem pouca expressão nisso aí. Você acha? Porque, assim, na Europa enfim, é uma discussão, né? Eu estou falando desse caso específico. Estou falando desse caso do Mercosul. Caso do Mercosul e União Europeia. E da União Europeia. Sim. Casamento. Se não tiver a ratificação unânime dos países, né, e um país importante como a França, isso não avança. Então, o Macron colocou ali uma bigorna em cima desse papel e ele não sai de lá, né? Depois disso, não sei se vocês lembram, no ano passado, o Carlos França foi para a França, né, usando aqui um trocadilho, e não foi recebido pelo seu homólogo, porque no ano anterior, o ministro francês veio para o Brasil, agora o nome do ministro me fugiu, ele veio para o Brasil e tinha uma conversa que havia sido solicitado um encontro com o Bolsonaro, e o Bolsonaro foi cortar o cabelo. Porque ele tinha uma agenda apertada, estava cortando o cabelo. Claro que cortar cabelo é importante, né? Às vezes pode ser imperativo, mas tem outras coisas, né? Tem os interesses nacionais. Então, os interesses nacionais, interesses do Brasil, na hora da conversa com outros estados nacionais, não são colocados em evidência. Isso é muito ruim para o Brasil e para as nossas empresas também. Professor, vai perguntar? Bem rapidinho, é mais um comentário, Inês. Eu lembro quando a gente conversava há alguns anos atrás, você era minha fonte no Jornal O Povo, e a gente falando do Brasil, assim, querendo se tornar um player internacional e trabalhando para isso, né? Os problemas domésticos estavam relativamente controlados, e o Brasil, né, se abrindo para negociar com outros países. Você não tem vontade de chorar, não, com essa situação hoje? Assim, não se contorce de vergonha alheia, não? Era só esse comentário? Não, e eu vou complementar que a pergunta é mais ou menos nessa direção. Eu queria saber, assim, pronto, sai o Cramunhão, aí entra outro presidente. Mas tu tirou a pergunta da minha boca, ia ser nessa... Deus. Tu tá de férias não, né? Tá. Pois é, aí entra outro presidente, a gente tem condição de recuperar
esse atraso, esse retrocesso que foi na diplomacia brasileira? Tem condição, professor? Inês, eu ia perguntar isso também. Se a gente consegue se reerguer em curto, médio e longo prazo, porque o estrago é grande, né? Eu acho. E aí? Os estragos são grandes, mas os resultados que podem vir de forma positiva são muito maiores. Eu sou um homem otimista por natureza, Graças a mas Deus. também tento colocar os meus pés no chão. O Brasil tem um espaço na agenda internacional maior e melhor do que muitos países do mundo, por conta do Brasil ser o Brasil, né? Apesar de Bolsonaro, que o Brasil tem. E o presidente Bolsonaro, ele não consegue destruir o Brasil. O que acontece agora é que as conversas, elas ficam menos amistosas, elas ficam mais áridas, porque é difícil conversar com quem não tem a sinergia. Eu posso até nem concordar com você, eu posso até não entender tudo que você fala, mas os nossos interesses, eles precisam se adequar. E o governo brasileiro não consegue conversar com os outros. Vocês viram diversos episódios, né, de tratativas do Bolsonaro com o Trump de forma quase subserviente. E eu me lembro que isso é muito ruim para o país, porque se você se baixa muito, se você se coloca na posição inferior, você não consegue falar no mesmo nível com outros. O Brasil, claro, não pode se comparar com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos são os Estados Unidos no contexto, no âmbito maior do termo Estados Unidos, né, como uma grande potência econômica, bélica, de desenvolvimento. Mas o Brasil tem a oportunidade de conversar, dizer, a nossa conversa tem que ter um nível. Quando o Bolsonaro, por exemplo, foi para a festa do Dia da Independência na Embaixada Americana, isso não se faz nunca. Nunca antes na história se viu um presidente, nem do Brasil, nem de outro país, ir para a festa nacional. Vai um ministro, vai outra pessoa. Isso é ruim demais. Isso é uma quebra de rito, de paradigma até, que é nocivo. E aí os outros países dizem, por que a gente vai conversar no mesmo nível? Desse, né? As empresas brasileiras, as grandes empresas, elas vão continuar operando no exterior. E o que vai balizar essa mudança, que pode ser em breve, e a gente vai ter eleições daqui a pouco, e o cenário pode mudar, é de que o Brasil volte a conversar com todos. Mas tem as preferências. Quais são as preferências brasileiras? O Brasil errou durante o governo do Lula, porque teve algumas preferências que foram danosas. E aqui eu não estou julgando a ação do Lula, nem a ação do Bolsonaro, mas as ações, elas têm consequências. Quando o Brasil perdoou dívidas de países africanos, e eu advoguei isso de forma muito, muito objetiva, tem que perdoar a dívida mesmo. Por que tinha que perdoar a dívida? Porque tinha uma reserva, ou tinha uma indisposição legal no Brasil para que as empresas brasileiras pudessem contrair empréstimos no BNDES e no exterior, porque aí tem uma cláusula pétrea, né, que é a soberania do país, né, e as empresas precisam respeitar a legislação do país. Então, quando o Brasil fez o perdão da dívida do Gabão, por exemplo, que era de 600 milhões de dólares, o Brasil conseguiria vender em serviços para o Gabão, não pegando o dinheiro do Gabão, mas pegando dinheiro de outros países, de outros bancos, de outros fundos. Mas como o Gabão devia, qual era a melhor estratégia? Você faz um perdão e, ao mesmo tempo, você vai contrair empréstimo, você vai ter espaço para fazer empréstimos. Cada país, cada governante, quando toma essa decisão, ele tem consequências. Muitas pessoas não entenderam e isso depois trouxe reveses. Aconteceu isso com Mariel, né, lá no porto, lá na Venezuela, né, e depois em Cuba, né? Mariel não, em Cuba. E isso trouxe problemas para o Brasil. A decisão que o governo executa, define,
ela vai trazer consequências. As decisões agora do Bolsonaro, elas são muito ruins, porque as consequências, elas não são no futuro, são no momento. Né? Isso é muito ruim, porque as portas se fecham. Mas eu entendo, e aí talvez para você, na sexta-feira, se animar, né? De que sim, tem saída, tá? E o Brasil vai voltar a ter expressão quando as coisas forem diferentes. É como o senhor disse, a nossa sorte é que o Estado brasileiro é maior, né? Assim, para você derrubar, destruir um país desse, não é fácil, né? Pode vir uma desgraça como essa, mas felizmente. Tem uma pergunta do Kevin. Tu faz, Inês? Quer ler? Para a gente encerrar a conversa, pode ler. Professor, quais são? É uma pergunta de Kevin Maciel, aquele que mora lá na Irlanda, que está com raiva do turco. Professor, quais são as implicações econômicas dessa guerra no Brasil? Porque nós sabemos que existem, mas não sabemos exatamente quais são e nem os porquês. Para o povo brasileiro, a economia já vinha vindo bem ruim, mas, em contrapartida, a gente sabe que a classe média alta ficou ainda mais rica durante esse momento de pandemia. Essa guerra afeta essa classe também? Aí vou aproveitar e complementar, porque está se falando que o dólar pode subir, enfim, a gente tem esse problema cambial, mas principalmente o petróleo, né, a gasolina tem essa tendência de subir por causa da Rússia, tem o problema dos fertilizantes, de faltar fertilizante, acho que são esses os principais, né? Se isso vai ter realmente impacto direto na gente agora, a curto prazo. Eu acho que esses três cenários, né, os três commodities, né, o petróleo, né, a fertilizante e o dólar, né, a subida, a variação do dólar, o dólar está mais baixo hoje do que estava há uma semana, né? Então, quem tem dívida em dólar está pulando de alegria porque tem condição de gastar menos reais do que gastava antes. E a diferença para quem deve em dólar é muito grande, né? O euro desvalorizou, exatamente. Então, não apenas o euro, mas as moedas francas, elas desvalorizaram. Isso é muito bom para quem tem dívida em outras moedas. Para quem importa, né, para quem exporta, quem vende, vai ter uma receita muito menor. Então, as exportações brasileiras, elas vão perder espaço. Eu diria que isso pode ser uma limonada, tá? A carne brasileira, que vai ser, talvez, depreciada no mercado internacional, porque quem faz contrato em dólar, então quem produz a carne aqui e manda 1 quilo de carne para a Arábia Saudita em dólar e fechou o contrato mais barato, pode ser que o produtor diga, eu vou vender no mercado interno porque eu tenho uma demanda aqui, o custo operacional é bem menor, e eu fecho um contrato numa moeda estável, fechei numa moeda que eu sei que o real vale X, porque é real e pronto. Na moeda internacional tem uma desvalorização cambial que pode ser afetada, e isso prejudica os exportadores. Então, pode ser, talvez, um fato positivo. O combustível, a gasolina, o petróleo, que é uma moeda importante para todas as nações, inclusive as nações que têm uma narrativa diferente, que não usam uma matriz energética baseada específica e unicamente no petróleo, elas vão sofrer sim, porque o petróleo tende a aumentar. Hoje está mais de $100. Quanto vai chegar, a Rússia certamente vai ter um impacto, né? A produção de gás russo vai ser sofrida, vai ser sentida, melhor dizendo, para a Europa. E aí os produtos europeus, né, vão ser mais caros. E aí tem uma tabela, tem aí um efeito dominó que pode chegar aqui no interior do Ceará, no distrito que nunca ouvi falar nem na Ucrânia, nem na Rússia. A gente não consegue prever o que vai acontecer, e eu não sou economista, eu não tenho uma capacidade total de fazer uma análise sobre os movimentos econômicos, principalmente macroeconômicos, mas entendo que o que nós estamos vivendo agora, nós precisamos ter o que nós chamamos de paciência histórica
para que os fatos atuais sejam entendidos no futuro. Ainda é cedo para nós vermos o tamanho do estrago, Kevin, e isso certamente vai ser talvez a nossa maior dificuldade, né? Como nós podemos entender que não é como a gente quer, mas sim como tem que ser. E ainda tem as coisas internas, né, aqui no Brasil, a conjuntura nacional, então, que influencia também se vai ter mais inflação, se vai ter menos inflação, é uma coisa, o jogo é muito complexo, né, mas, gente, ó, eu não disse que ia ser uma baita de uma aula, eu falei. A guerra vai acabar. Olha aí, uma hora de conversa. A guerra vai acabar e nós temos outras guerras aqui, talvez, eu vou aproveitar esse espaço para a gente pensar, tá? Tem guerra aqui no nosso entorno, né, o Brasil tem problemas urgentes, necessários, imperativos que precisam ser pensados. Claro que o que está acontecendo com as pessoas na Ucrânia, né, é muito sensível, nós temos que ter a solidariedade, e o Brasil precisa ser solidário com a Ucrânia, mas o Brasil precisa ser solidário com os brasileiros. Nós não podemos mais entrar numa agenda de fome. O Brasil voltou, infelizmente, para o mapa da fome. Isso é uma realidade. O Brasil vive hoje a mazela mais miserável, desculpe eu usar esse termo, né? Que é a quantidade de pessoas que estão numa linha de indigência quase total. Isso é uma guerra que nós precisamos enfrentar. E aí tem talvez um apelo, né, para as cunhãs tratarem desse tema, chamando especialistas, né, que entendem do assunto, para discutir as guerras que o Brasil vive e que muitas vezes são invisíveis. Perfeito. Mas é perfeito, e realmente a fome voltou com tudo, a gente nunca deixou de ter uma violência muito intensa nas diversas regiões do Brasil, essa desigualdade absurda, o racismo, tudo que de ruim que acontece, que nunca deixou de existir, que piorou nos últimos anos, é uma coisa assim, tipo, a gente tem que enfrentar tudo isso urgentemente. Muitas guerras. Muito. E é como tu falou, né, Camila? A pauta está plenamente internacionalizada. E aí é tudo que o Cramunhão quer, como diz a Inês, porque apaga e desvia a atenção, né? Enfim, vamos lá. Pois é. Vamos agradecer, né, professor Bosco? Foi ótimo. Professor Bosco, muito obrigada. Eu vou agradecer, porque fui eu que fico ligando para ele, aperreando. Tem que ser. Mas foi ótimo. Olha aí, 1 hora e tanto de conversa eu aqui, ó, aprendendo. Professor Bosco nunca me disse um não. Pense numa fonte boa, disponível. Não é disponível. Ave Maria, brigadíssima mesmo, viu? Foi uma baita aula e ajuda bastante a pensar, assim, em vários aspectos que não são tão óbvios, sabe? A gente é muita informação e, de repente, ter como organizar tudo isso, pensar nos vários, assim, nos interesses, nas influências, nesses olhares externos, é essencial para a gente entender o momento, né? Brigadíssima mesmo. E ele falou de uma maneira didática. A gente que não... Eu, pelo menos, sou leiga dessa história de relações internacionais, faz isso, faz aquilo. Aí eu aprendi, foi coisa, adorei, porque ele diz bem prático. Obrigado, professor. Rapaz, deixa eu aproveitar aqui para, mais uma vez, parabenizar vocês. Eu não digo que sou fã, porque eu não vejo muito, não tenho muita paciência para as redes sociais, mas o que vocês fazem, da maneira como fazem, né, da descontraída, né, gaiata, é muito especial. E eu fico muito grato de ser lembrado para conversar com vocês, tá? Então, é um privilégio também conversar com a Camila, com a Inês, com a Evelyn e com os que estão aqui também, né? Perto e longe. E eu acho que vocês estão cumprindo um papel social como jornalistas, profissionais, de trazer assuntos que às vezes são assuntos distantes, né? São áridos, são pesados, para serem contextualizados para quem está numa distância desses temas. Então, parabéns. Obrigada. Obrigada mesmo, viu? Gente, ó, brigadíssima. Beijo.